As radiofrequências são uma faixa do espectro eletromagnético que ocupa as frequências entre os 3 kHz e os 300 GHz, incluindo ondas rádio e parte da faixa das microondas. Atualmente, as radiofrequências têm tido um impacto cada vez maior na sociedade, sobretudo na área das telecomunicações, nos sistemas eletrónicos e na medicina. Com efeito, os dispositivos com radiofrequências foram criados para facilitar a nossa vida. No entanto, são várias as suas aplicações com as quais contactamos diariamente sem usufruirmos totalmente dos seus benefícios ou até mesmo fazendo mau uso delas. A nossa equipa, RF On The Road, apercebeu-se desta situação particularmente no que toca à tecnologia automóvel e à condução. Por este motivo, apresentamos um documentário que permite partir à descoberta do impacto da presença das radiofrequências nesta área, elaborado no âmbito do Prémio Factos 2023. À medida que o tempo passa, surgem inúmeras tecnologias que recorrem às radiofrequências para possibilitar uma condução de qualidade e, principalmente, segura. De facto, a projeção destas tecnologias é fortemente influenciada pela tentativa de resolver problemas que afetam a condução. Portanto, antes de qualquer explicação acerca de produtos envolvidos, vê-se necessária a sensibilização da sociedade para uma das motivações da produção destas tecnologias. Trata-se da sinistralidade rodoviária. A sinistralidade rodoviária é um problema a nível mundial, pois todos os anos morrem 1,35 milhões de pessoas em todo o mundo. São 3.700 pessoas por dia, uma pessoa a cada 24 segundos. É a primeira causa de morte dos 5 aos 29 anos. O pior é que muitas vezes a distração, causa de grande parte dos acidentes, ocorre por motivos evitáveis, como o uso do telemóvel durante a condução. Com efeito, é importante frisar desde já que também ocorrem consequências negativas devido ao uso de tecnologias com radiofrequências. A utilização deste aparelho ao volante aumenta em 4 vezes a probabilidade de ter um acidente. A 50 km por hora, olhar para o telemóvel durante 3 segundos é o mesmo conduzir uma distância equivalente a uma fila de 10 carros com os olhos vendados. Compreende-se então a preocupação das empresas automobilísticas pelo desenvolvimento de tecnologias que auxiliem na segurança do condutor e dos passageiros. Dentre eles, dar-se-á destaque a 4. A indústria automobilística tem vindo a reunir esforços para facilitar e tornar mais confortável o acesso à informação em viagem. Neste sentido, a conectividade é essencial. Por isso, atualmente os automóveis novos apresentam um monitor tátil cuja premissa básica é a capacidade de ligação ao smartphone do utilizador. Protocolos como o Android Auto e o Apple CarPlay, que fazem o espelho de smartphone, evitam assim que o condutor tenha a tentação de pegar no seu aparelho. No entanto, também existe uma solução associada às radiofrequências para os condutores cujos carros não possuem touchscreens, o kit sistema mãos livres. Este surgiu entre o ano de 1998 e 2001 e utiliza a tecnologia Bluetooth para ligar o telemóvel ao kit, sem necessidade de ligar nenhum cabo entre ambos e sem transtornos por causa de obstáculos físicos. Dessa forma, assim que o telemóvel se aproxima do veículo, une-se ao kit, que estará pronto para receber ou fazer chamadas telefónicas. Obrigatório em Portugal desde 31 de março de 2018 em todos os veículos ligeiros novos. O eCall é um sistema automático de deteção de acidentes e envio de informações para as autoridades competentes, que visa a redução do tempo de resposta de socorro médico e também uma melhor gestão de tráfego. Assim, os carros passam a dispor de sensores que detectam embates cujo impacto vai decidir a ativação do eCall. Essa chamada, feita automaticamente mas com a possibilidade de poder ser ativa manualmente pelo condutor ou pelo passageiro através de um botão, envia um conjunto básico de informações para um dos 4 pontos de atendimento instalados no país, Norte, Sul, Açores e Madeira. Estas informações apenas indicam a hora do acidente, a geolocalização, o tipo de veículo e número de passageiros, pelo que o direito à privacidade será sempre salvaguardado, já que o resto do tempo do sistema permanece inativo. A base deste sistema é o modelo de número 112, funcionando automática e gratuitamente em todos os países da União Europeia.
A principal vantagem é a rapidez de resposta a um acidente. São nos primeiros 60 minutos após a sua ocorrência que se concentram as maiores probabilidades de salvar vidas. Deste modo, estudos indicam que a redução da mortalidade nos sinistros rodoviários poderá ser na ordem das 2.500 vidas por ano em toda a Europa. A União Europeia estima que este sistema reduz o tempo de resposta em 40% nas áreas urbanas e em 50% nas áreas rurais, baixando a mortalidade rodoviária em quase 10%. Os sensores de estacionamento instalam-se nos para-choques do veículo e alertam, através de sons e, em alguns casos também com recurso a sinais visuais, a que distância se situam os objetos quando estamos a fazer manobras. Embora os modelos de automóveis mais recentes tenham estes dispositivos incorporados de fábrica, também podem ser adquiridos como acessórios e colocados em qualquer veículo. Primeiramente, é preciso saber distinguir os dois tipos de sensores de estacionamento. Os primeiros, e mais usuais, são sensores por ultrassons, que calculam as distâncias graças ao eco que recebem quando emitem ondas ultrassónicas, não funcionando através de radiofrequências. E estes sensores correspondem a pequenos cilindros que estão localizados nos para-choques junto aos faróis. Porém, um não pode ser o facto de o para-choques precisar de ser furado para proceder ao seu instalamento. Por outro lado, existem os sensores por radar ou detecção eletromagnética que funcionam detectando as alterações que os obstáculos causam no campo eletromagnético à sua volta, recorrendo, portanto, às radiofrequências. Basicamente, o sensor deste tipo é uma tira de metal que se cola na parte interna do para-choques, não exigindo furos e mantendo a estética de fábrica do carro. Mas afinal, qual é o melhor sensor? Na verdade, depende de cada usuário. Os sensores por ultrassons detectam as distâncias em praticamente qualquer situação, mas possuem ângulos mortos. Por sua vez, os sensores eletromagnéticos podem não funcionar totalmente em condições de chuva, embora captem todo o espaço em torno do para-choques e ainda obstáculos em movimento, além de não possuírem ângulos mortos. De facto, o mais importante é ter a noção de que a presença de sensores de estacionamento dos automóveis contribui não só para agilizar as manobras, mas também para evitar danos no carro ou acidentes com pedestres. O assistente de velocidade inteligente, ou ISA, é uma tecnologia de segurança que alerta os condutores quando estes excedem o limite de velocidade. O equipamento determina a localização do carro através de GPS e cruzando esta informação para um mapa rodoviário digital contendo informações de limite de velocidade para cada estrada. Em seguida, analisa a velocidade do carro e, caso esteja acima da velocidade definida, emite um alerta visual e sonoro. Na opção mais avançada, se o ISA for usado como um limitador de velocidade ativo, pode impedir fisicamente que o condutor exceda o limite de velocidade se o carro tiver acelerador by-wire, onde o sistema de ligação do acelerador ao motor é eletrónico. O sistema funciona reduzindo o sinal do acelerador que vai do pedal para o computador do carro, impedindo uma aceleração excessiva. Assim, as colisões com feridos graves podem ser reduzidas em até 36% e os acidentes fatais podem ser reduzidos em até 59%. Um estudo efetuado na Austrália demonstrou que se todos os carros daquele país possuíssem o assistente de velocidade inteligente, existiria uma redução de 24% nos acidentes fatais e os casos de colisões com feridos graves poderiam ser reduzidos em até 13%. Os assistentes de velocidade já é comercializado atualmente, estão disponíveis num número limitado de fornecedores. Contudo, algumas marcas estão a iniciar a comercialização de modelos topo de gama com a capacidade de ler diretamente os sinais de trânsito, conseguindo interpretar os sinais de limite de velocidade em tempo real, eliminando alguma possível falha de atualização dos limites registados na base de dados. Apesar de todas as tecnologias referidas, retomando um raciocínio apresentado no início deste documentário, pode ser colocada a seguinte questão: será que o aparecimento de novos sistemas de segurança referentes às radiofrequências compensam os riscos associados a eles ou a outros? Curiosamente, entre os 10 fatores que representam cerca de 1/3 da sinistralidade rodoviária estão o uso do telefone, do GPS, do rádio e até mesmo do sistema mãos livres, por provocarem distrações ao volante.
Para responder a essa pergunta, devemos considerar que a descoberta das radiofrequências e a sua aplicação no contexto automobilístico levaram à personalização e facilitação da condução. As radiofrequências existem para facilitar a nossa vida e, de facto, fazem-no. A verdade é que as coisas más que acontecem ao volante relacionadas com as radiofrequências são, na maioria dos casos, causadas pelo mau uso que lhes é dado pelo utilizador, não pelos aparelhos em si. Apesar de tudo, sempre que possível, devemos diminuir ao máximo as distrações, não recorrendo a uma tecnologia que possa vir a mostrar-se prejudicial à condução.